As crianças vão subir e vão receber também a palavra. E fique com este louvor no teu coração, que a tua família é um presente do Senhor. Ainda de pé, vamos receber o pastor Jonathan, que estará compartilhando a mensagem nesta noite. Graças a Deus, mais uma oportunidade que nos concede, vamos estar juntamente com nossos irmãos aqui no ato. É sempre uma alegria para nós poder estar juntamente com nossos irmãos. Isso tem bastante irmãos que nós conhecemos, mas também tem bastante que conhecemos. Por isso temos um amor, um carinho muito grande pelos irmãos. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Jair de Deus, a senhora Valquíria, seus filhos, essa família de Deus tem sido bênção em nossas vidas. Então nós louvamos a Deus que o pastor Jair é um pouco mais velho do que eu, só um pouco, né, pastor? Tem cuidado de nós desde a nossa juventude, quando estava no casaco. Então temos um carinho, um amor muito grande na vida do pastor. Pastor, agradecemos pela oportunidade que nos concede nesse desafio, um grande desafio mesmo, para nós trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos que nos ouvem nessa noite. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrir as Bíblias Sagradas em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós estaremos meditando o texto bíblico. Confesso para os irmãos que estavam procurando, tentando achar tudo quanto é jeito um texto bíblico para falar acerca de redes sociais. E eu fiquei tentando procurar ver se eu achava nem só de Facebook liberar o homem, mas não achei. Amém? Então isso está um grande desafio para nós. Falar de rede social, fiquei com isso na cabeça vários dias. Falei, meu Deus, como nós vamos tratar esse assunto biblicamente? Trazer uma palavra de Deus, uma orientação de Deus aos nossos corações acerca de um grande desafio que nós temos hoje, atual, nos nossos dias, na nossa família, na nossa casa, bem perto de nós, está bem na palma das nossas mãos, a qual eu e você, nós temos que vencer esse grande desafio. Amém? 1 Coríntios, capítulo número 6. E gostaria de trazer as saudações também, pastor Deus, pastor Alô, também toda a igreja do Catar, trazendo saudações ao pastor e também toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, que veio comigo nessa viagem. É sempre bom viajar com ela. Nós comemos juntos. Viemos brincando no caminho, e eu às vezes venho bem bravo também, estava atrasado, mas chegamos em paz, graças a Deus, amém? Então os irmãos abram 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 12, diz assim, um texto bem conhecido dos irmãos, e foi o texto ao qual Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos meditar juntos nessa noite acerca deste tema, redes sociais, em qual você está. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, estão no meu poder, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Então eu gostaria de deixar esse texto bíblico para o teu coração, ao qual nós estaremos meditando nessa noite acerca desse tema. E em primeiro lugar eu agradeço a Deus por trabalhos como esses, trabalhos de família, ao qual nos ajuda em muito para contribuir para a edificação do nosso lar. Eu me lembro que na minha juventude, antes de eu conhecer minha esposa, antes de nós nos casarmos, nós participamos algumas vezes de algum encontro de casais, de estudos bíblicos da escola dominical até hoje. E esses dias atrás estava até mesmo comentando com o pastor Jair de Deus de uma revistinha que nós estudamos há muitos anos atrás acerca da CPAD, e era um estudo específico sobre famílias. E nós tivemos esse estudo todas as sextas-feiras. Foi bênção de Deus para as nossas vidas.
E eu vejo que tudo aquilo que eu aprendi nessa época, ainda jovem, se preparando para o futuro casamento, e ali diante dessas instruções a qual nós recebemos, foi de grande valia para a minha vida e para o meu lar no dia de hoje. Então nós vemos que eu me casei com a minha esposa, nós nos casamos, tivemos as fases das adaptações, e nós vemos que muitas coisas nós não sofremos por conta de conselhos de Deus que recebemos antes de entrarmos, tomarmos essa decisão de nos casarmos e constituir essa família, que ainda faltam os filhos. Aprove a Deus que venham logo, está tudo na direção de Deus, na vontade de Deus. Então nós vemos, e eu e ela, nós desfrutamos de um casamento abençoado. Não temos um casamento perfeito, mas somos abençoados porque muitas coisas nós podemos livrar de sofrimento no nosso lar, por conta de conselhos que recebemos e colocamos por prática em nossa vida. Então nós vemos que a família, ela é abençoada à medida que ela coloca os seus princípios, as suas ações, as suas atitudes baseadas no Espírito Santo de Deus e na sua palavra. Quando a presença de Deus está dentro do nosso lar, a palavra de Deus, ela nos orienta dia a dia no nosso lar. Então nós vemos a bênção de Deus repousando em nosso lar. Então tudo isso parte de uma mente, um coração que ele amadurece na vida, que ele começa a enxergar as circunstâncias de outra forma, ele começa a agir de forma decente dentro do seu lar, onde a bênção de Deus possa repousar. Então isso constitui de um homem e uma mulher de Deus sábios. E o caráter de um sábio, conforme está escrito em Provérbios, nos mostra que é justamente aquele homem que consegue dar ouvidos à instrução, que retém o conselho de Deus e que guarda a palavra de Deus no seu coração. Então isso é um homem e uma mulher de Deus sábia. Então se você é um homem e uma mulher de Deus sábio, que vocês possam, todos esses dias que vocês estão tendo aqui, após sábados e domingos, recebendo ministrações, conselhos de Deus para o lar e a família de vocês, que vocês não possam sair simplesmente daqui maravilhados. Nossa, meu Deus, que palavra de Deus, que ensino de Deus para a nossa vida, mas ficar somente naquele momento da euforia, do espanto que você recebeu, for impactado, mas que vocês possam colocar todos os conselhos de Deus por prática na vida e no lar, na família de vocês, para que vocês possam ver a diferença, a bênção de Deus habitando juntamente com vocês no lar, e no lar que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus, amém? Então nós estamos diante desse tema, redes sociais, em qual você está. Conforme eu disse para os irmãos, foi um grande desafio para mim estar abordando esse tema, até mesmo para nós podermos acharmos uma base bíblica para a qual nós pudéssemos aqui trabalhar e nós pudéssemos reter alguns princípios de Deus na nossa vida diante desse grande desafio, visto que nós estamos, eu me lembro até hoje de uma pregação da missionária Valquíria, que ela pregou no último congresso de jovens geral, ali na sede. Ela falou acerca das gerações que era Y, a Z, e eu estava pensando esse dia que eu fui também pregar em uma congregação, nós tratamos sobre esse assunto, daí me despertou esse interesse. E nós vemos que nós estamos na geração alfa, que é de 2010 e adiante, da geração que elas já nascem com contato com o mundo virtual. A facilidade que nossas crianças têm de se deparar de frente com um computador, ou com um iPad, com um iPhone, como elas têm facilidade de já entrar no YouTube, digitar o seu desenho ali, colocar o seu desenho já, clicar e assistir o seu desenho. Então nós vemos que nós vivemos nessa era onde parece que o mundo se tornou virtual, onde o relacionamento entre as pessoas, a comunidade, a igreja e as famílias se tornaram um relacionamento totalmente virtual, onde as pessoas se desligaram de si mesmas e se conectaram no mundo virtual. Então nós vemos que nós vamos estar abordando aqui algumas dessas situações, algumas desses desafios a qual eu e você nós enfrentamos nos dias atuais que nós temos. Então se constitui um grande desafio para mim e para você, e depois eu gostaria de trazer uma intensidade nesse desafio para que você possa trazer no seu entendimento a importância do assunto e você possa então se policiar em algumas áreas da sua vida no que se refere às redes sociais. Mas antes de nós estarmos entrando um pouco nesse tema, eu gostaria só de discorrer um pouco sobre a carta de Coríntios, para nós trazermos nosso entendimento de quem somos, como que acontecem as coisas no nosso dia a dia, para que nós possamos aplicar esse princípio em nossa vida. Então, em cima desse tema, redes sociais, em qual você está, Deus colocou esse texto em meu coração que diz: todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas convém
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, aqui o assunto que eu gostaria de tratar para nós chegarmos nesse tema seria exatamente os cuidados com a nossa liberdade cristã, a qual cada um de nós temos. Mas até nós chegarmos aqui, eu gostaria só de discorrer alguns assuntos, porque a Epístola de Paulo aos Coríntios, ela nos mostra essa diversidade de assuntos, de situações, e nos mostra uma visão mais ampla daquilo que ocorre no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com família, igreja, etc. e assim por diante. Então nós vemos que a carta de Coríntios ela nos mostra amplamente esse assunto, e eu achei interessante quando estava meditando sobre isso, meditando algumas situações que ocorreram naquela igreja, diante das suas vidas em comunidade, em família, e eles enfrentaram esse grande desafio também no mundo, no tempo, no contexto ao qual eles estavam vivendo. E nós vemos que a igreja de Corinto ela se destacava por um fator que era muito agravante e estava justamente no comportamento daqueles irmãos, que era o excesso em muitas áreas, como a gente vê e encontra em algumas passagens. Eu não vou citar essas passagens por conta do tempo, mas nós vemos que o grande agravante da igreja de Corinto, que Paulo trata, era justamente essa desqualificação que eles possuíam em si, que era o excesso em muitas áreas, ou seja, a falta do equilíbrio na vida deles, no comportamento, nas ações, nas escolhas, nas atitudes, na forma como eles pensavam que era o cristianismo e na maneira como eles também viviam o cristianismo. Então você já guarda isso aí no seu coração, um excesso em muitas áreas. E no caso do tema que nós estamos tratando, é no caso de redes sociais, em qual você está, qual a escolha, qual a decisão que você tem optado para gastar o seu tempo, investir o seu tempo no seu dia a dia. Será a rede social que nós estamos vendo nos dias de hoje, que é Facebook e assim por diante? Ou será que é a sua família a prioridade para você no seu dia a dia? Então nós vemos que dentre alguns propósitos que essa epístola foi escrita, eu gostaria de destacar alguns para o nosso entendimento nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar aqui que um dos propósitos que foi escrita essa carta foi de mudar a conduta daqueles irmãos. Porque a conduta deles, a postura que eles haviam tomado, do cristianismo que eles estavam vivendo, estavam causando algumas desuniões entre o meio deles, também no seio da família, a imoralidade, os processos judiciais, cultos escandalosos, etc. Foi escrita justamente para que pudesse conclamar a eles mudarem de postura. E quando eu estava estudando, eu me lembrei quando foi na questão da desunião, aquele assunto da dissensão que houve no meio da igreja, que uns diziam que eu sou de Paulo, outros diziam que eu sou de Apolo, e assim por diante. Eu pensei, pastor, hoje em dia às vezes pode estar desse jeito. Alguns vão estar dizendo, eu sou do Instagram, eu sou do Facebook, eu sou do Orkut. Já passou muito antigo, mas ainda tem aqueles que gostam do Orkut. Talvez hoje seria essa dissensão que está tendo entre nós, a desunidade. Mas nós vemos que, eu pensei só isso comigo, brincando meus pensamentos, e nós vemos que trouxe tudo isso, a postura, a conduta daqueles irmãos. Então nós vemos que o que vai interferir na divisão do nosso lar, o que vai interferir na desunidade da nossa família, é justamente a postura que nós tomamos e decidimos manter no nosso dia a dia. Então nós vemos que é uma virtude muito grande para nós, é quando a palavra de Deus nos confronta, nos convidando a nós mudarmos a nossa postura, a nossa conduta, o nosso comportamento, aquilo que está trazendo um certo desgaste no nosso lar em relação ao tema que está sendo tratado, os excessos que muitas vezes aplicamos no nosso investimento, no nosso tempo, e quando nós vemos a nossa família se encontra na situação do teatro que nós vimos hoje, que já falou muito aos nossos corações, e nós acabamos entrando nesse caminho, já não há mais diálogo, já não há mais o convívio familiar, vai sendo destruído. Então já logo interesses pessoais um pelos outros dentro do lar já acaba ficando bem distante. E isso entra naquele grande desafio que o apóstolo Paulo também lança na sua carta em Timóteo, que ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desordenados, sem afeto natural. Entra também a família, o afeto natural é o convívio no lar, o amor dentro do lar, de pai para filhos, filhos para com os pais, e assim por diante. Então nós vemos que esse é o grande desafio das famílias, mudar a sua postura, a sua conduta, estar atento na modo e o comportamento e as escolhas
as quais eu e você temos feito no nosso dia a dia. Então tudo, a situação, a condição que está caminhando o nosso lar, a nossa família, dependerá muito de como você tem decidido, como está sendo a sua conduta, como está sendo a sua postura, o seu comportamento no dia a dia. Então que você possa, conforme nós estávamos ministrando, você já possa estar examinando, autoexaminando-se a si mesmo, como está a condição da sua família, como está a condição do seu lar, como está o seu convívio, o seu relacionamento dentro do seu lar e da sua casa. E nós vemos então que esse foi um dos motivos. O segundo motivo foi do apóstolo Paulo doutrinar aqueles irmãos sobre diversos assuntos gerais e comuns da vida cristã. Por exemplo, o matrimônio, o amor ao próximo, aquilo que eu já disse, do grande desafio de nós nos relacionarmos, amarmos uns aos outros e nos tornarmos pessoas amantes de si mesmo, e também concernente à consciência e à liberdade cristã, que é justamente o assunto a qual nós queremos tratar rapidamente com os irmãos acerca dessa doutrina, deste ensinamento que o apóstolo Paulo traz àqueles irmãos acerca da liberdade cristã, do uso dessa tal liberdade, para que não viesse cair por maldição, mas poderia ser bênção para aqueles nossos irmãos. Então esses são alguns propósitos a qual foi escrita essa carta. Eu gostaria só de deixar isso aqui bem gravado no coração dos irmãos, para nós chegarmos onde nós queremos chegar. Em segundo, gostaria só de trazer aqui um pouco do contexto daquela cidade, do modo como aqueles irmãos viviam. Corinto era uma cidade afundada no pecado, e ali ninguém sabia o que era ser santo, porém ser ímpio, fornicário, beberrão, ladrão, enganador, imoral, assassino, pervertido, sexualmente viciado, idólatra, isso tudo era comum e normal na sociedade dos nossos irmãos ali de Corinto. Então essa era a situação na qual eles viviam. Esse era o grande desafio deles. Havia inclusive a prostituição cultural. Então você imagina aquilo que faz parte da própria cultura da cidade. Eles estavam acostumados no convívio, no meio daquela sociedade onde eles viam o pecado sendo praticado sob todas as formas, principalmente na área da prostituição, na área da sexualidade daqueles irmãos, em que o templo dedicado a Afrodite reunia mais de 1000 sacerdotisas, prostitutas, a qual ofereciam os seus corpos religiosamente. Então, portanto, ser cristão naquela cidade era um desafio muito grande. Então nós vemos que até entrar nessa questão da liberdade cristã, nós primeiro precisamos compreender o desafio que esses irmãos passavam. Eles estavam diante de uma cidade onde eles estavam acostumados a viver naquele meio, até que então chega o apóstolo Paulo, começa a pregar o Evangelho, a propagar o Evangelho de Cristo, no meio daquela sociedade corrompida pelo pecado, onde alguns irmãos então começam a se converter a Cristo, então ali implantado uma igreja. Mas nós sabemos que ali se constituiu uma igreja santa, separada do mundo do pecado e da corrupção, mas ao mesmo tempo vivia no meio daquela sociedade, se cumprindo até mesmo aquela palavra, aquela oração de Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 17, que diz: Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como do mundo eu também não sou, mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu gostaria só de deixar esse entendimento a mim e a você, porque às vezes esse entendimento tem fugido do coração de muitos cristãos, que ele vive no mundo, mas não pertence ao mundo. E isso, quando se torna distante do nosso entendimento, logo toda a nossa conduta e nosso comportamento é transformado por aquilo que nós entendemos e compreendemos do mundo. E nós vemos que muitos cristãos já perderam essa compreensão, esse entendimento de que nós somos meros forasteiros e peregrinos nessa terra. E por conta disso, o seu comportamento e suas atitudes não são conformados com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, segundo os seus conselhos e a sua orientação. E logo ele começa a viver uma vida cômoda, logo ele começa a se envolver com todo o entretenimento que existe no mundo, e logo a sua família já não está mais naquele vínculo forte, aquele calor dentro da sua casa, onde que eles possam se abraçar, se amarem, respeitarem um ao outro. E isso vai ficando tão distante e até mesmo se torna tão cômodo, que até mesmo as intrigas, as brigas já se tornaram normal dentro do lar de muitos cristãos, e eles já se acomodaram até mesmo com esses desafios dentro da sua casa. Eles veem a briga, veem que está desajustado, mas eles já estão tão conformados, tão cômodos, que nem isso mais me incomoda. A vida é assim mesmo, o lar é assim mesmo, mas nunca tenta buscar uma direção nova, uma mudança nova de conduta, para que você possa receber verdadeiramente a bênção de Deus no seu lar. E se existe algo
bom e gostoso do ser humano viver é quando ele habita dentro de um lar, onde a bênção de Deus está e a presença de Deus habita também. Porque ele pode sentar-se e se relacionar-se com o seu cônjuge, com seus filhos. É algo de Deus, é algo gostoso, traz prazer para a alma do ser humano. Isso completa o nosso ser, porque nós estamos plenamente completos em Deus. E quando nós olhamos para o nosso lar, a bênção de Deus está no nosso lar. Mas quão terrível é quando o ser humano ele se equivoca no seu dia a dia, no seu convívio familiar, e vai sofrendo e está tudo bem, não precisa de mudança, vamos levando a si mesmo, vamos tentar melhorar, mas é aquele melhorar, sabe, lá longe. Nunca há uma mudança rápida e concreta para que possa ser do lar. Eu estava conversando com alguns amigos esses dias da fábrica, e um é irmão da igreja, o outro é da fábrica. Ele está prestes para ir para o Brasil. Ele chegou em mim e ele disse: Jonathan, eu não aguento mais o Japão e também estou aguentando mais a minha esposa, mas eu vou ter que ir para o Brasil com ela e já não suporto mais, mas eu quero começar tudo novo lá. Aí eu olhei para ele e eu disse para ele: mas você acha que você indo para o Brasil, porque vai começar a enfrentar tudo de novo que você tem que enfrentar lá, você acha que isso é vida nova? E ele falou assim para mim: Jonathan, o meu desejo, eu não gosto de fazer zangueô, mas o que eu mais gosto de fazer hoje é zangueô, porque quanto menos tempo eu passar dentro do meu lar, melhor é para mim. Desajustado, totalmente desajustado. Ele vive totalmente monitorado pela esposa, uma vida terrível, medíocre, e ele vive esse sofrimento. Então nós vemos que muitos lares estão sofrendo por conta desses desafios que nós estamos enfrentando na sociedade hoje, que a quais não conseguimos lidar e trazer sob controle e o equilíbrio dentro da nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia. Então nós vemos que é um grande desafio, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Eu gostaria que você guardasse muito bem isso dentro do teu coração, que você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. E você tem que dominar as coisas que estão à sua volta, e não as coisas que estão à sua volta, as circunstâncias dominar o seu ser. Então nós vemos que a falta desse entendimento tem levado muitos a navegar intensamente nas redes sociais, como estão aí diante de nós, no nosso dia a dia. E nós vemos que muitos não estão conseguindo dominar isso, e é aquilo que o desejo talvez da rede social que está mais em alta hoje, que talvez seja o Facebook, os irmãos conhecem. Nós vemos que eu assisti o filme do cara que criou essa rede social, e nós vemos que um dos objetivos no meio dessa interação, a qual ele estava buscando de querer criar essa rede, nós vemos que um dos objetivos que ele tinha era justamente esse, que essa rede fosse a última coisa que a pessoa olhasse antes de dormir, e como também seja a primeira que ele visse na hora de acordar, algo que trouxesse total atenção do indivíduo para aquilo que ele estava criando, e também para desabafos, para falar o que pensa, o que vem na cabeça. E assim nós vemos que muitos cristãos estão dentro desse contexto, estão simplesmente sendo dominados por essa ideologia a qual ele criou essa rede social. Nós vemos que muitos cristãos, ele ora, mas antes de dormir, a última coisa é o Facebook. Antes de dormir, tem que olhar as últimas notícias, as últimas postagens que estão no ar. E quando acorda, antes de dobrar o joelho, a primeira coisa às vezes é desliga o despertador que está no iPhone e já dá logo uma passada no Facebook para ver o Ohayou gozaimasu. E depois, às vezes, alguns que têm o hábito oram e vão trabalhar. E para outros, é onde ele consegue abrir o coração. Às vezes não consegue abrir o coração para o pastor, não consegue abrir o coração para o cônjuge, para falar o que está sentindo, mas no Facebook ele tem total liberdade de ir lá e fala tudo o que pensa, tudo que lhe vem ao pensamento. E nós vemos que muitos cristãos estão caindo nessas armadilhas pelo mau uso das redes sociais. E nós vemos então que se constitui um grande desafio para nós também, cristãos do século XXI, porque para nós mantermos firmes, uma fé firme e madura, a fim de guardar a nós mesmos, como também proteger as nossas famílias, visto que nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, o pecado está sendo também praticado e tem se avolumado por toda parte, como um rolo compressor, e esta é uma causa de haver tantos crentes frios espiritualmente. Então nós vemos que esse é um grande desafio meu e o seu. Porque hoje, às vezes, o pecado não está tão explícito da forma como era aqui, talvez, nossos irmãos. Nós vemos que a legalidade aqui, o que estava em alta era o pecado da prostituição, da área da sexualidade. Inclusive, teve muitos problemas nessa área, na questão dessa igreja.
E nós vemos que nos dias de hoje nós vamos estar entrando acerca da liberdade cristã, que é justamente um texto a qual nós lemos, para você entender o desafio que eles sofriam e o desafio que nós sofremos hoje, que às vezes talvez seja muito maior. Porque nós vemos que quando se trata na área da liberdade cristã, o ensino que o apóstolo Paulo traz nesse versículo, o ponto a qual ele quer trazer, é falar justamente sobre as situações que não morais, e com isso Paulo não estava removendo a lei moral, pois existem atos que são malignos em si mesmo, mas todavia, através da circunstância, há outras coisas que chegam a ser mal. Ou seja, o grande desafio aqui que está em foco é que Paulo aqui nesse texto não estava tratando acerca de coisas que são malignas em si mesma. Por exemplo, vá você cometer um adultério, você já sabe o final da história. É como assistir aqueles filmes do Jean-Claude Van Damme. Sabe aquele filme? Eu assisti isso quando era criança, pastor. Quando o Jean-Claude Van Damme ia naquela batalha, ele lutava, apanhava, a hora que ele estava aguentando mais, você estava até certo que ele tacava pó no olho dele. Eu acho que muitos aqui já assistiram esse filme. Aí de repente ele vai lá dar aquele chute, derruba aquele japonesão gordo. Existe coisa na nossa vida que nós já sabemos o final da história. E nós vemos que o que o apóstolo Paulo estava tratando aqui era algo muito mais sério do que isso. Embora o texto que ele está, onde o contexto a qual está escrito esse versículo, ele está tratando a questão de algumas áreas morais da vida daqueles cristãos, mas o princípio a qual ele traz nesse versículo é justamente a área da liberdade cristã, das situações que não são, de certa forma, imorais, mas que a circunstância pode tornar isso algo mal na nossa vida, pode trazer maldição sobre o nosso lar, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E é justamente nessa questão que entra a questão das redes sociais, que estão em alta nos dias de hoje que nós vivemos. É justamente nesse ponto que elas entram, porque que mal tem numa rede social você postar uma foto, compartilhar o sentimento do momento, né? Às vezes, por exemplo, coisas engraçadas, minha esposa, às vezes quem tem ela adicionado no Facebook dela, já deve ter visto. Um dia eu fui levar ela no hospital, estava com influenza, aí chegou lá, ela estava doente e eu que estava acabado. Ela tirou foto e postou lá. Eu lá todo dormindo no sofazinho do hospital. Momentos como que mal tem você compartilhar momentos como esse com amigos. Meus amigos olham lá, curtem uma coisa dessa, horrível. Aí depois que nós saímos do hospital, eu vi que ela estava gay, mas a esposa dela era tão gay, ela era tão feliz, uma mulher tão alegre, que nem a influenza breca, ela estava com febre 39 graus, ela estava sorrindo. Eu falei, vamos pro Don Quixote. Onde é? Não é Don Quixote, não, mano. Fui levar até para passear. Comprei um presente para mim. Coitada dela, ela sofrendo. Mas que mal tem, existem coisas que não estão carregadas de mal, mas por conta do mau uso e a circunstância pode tornar algo maléfico em nossas vidas. É como nós vimos aqui, toda a descrição que teve aqui é tudo mais ou menos que nós vamos estar tratando. Nós vemos que é na oração do irmão estrangeiro, lá parece dos irmãos lá da Europa, assim. Das orações dele, ele disse, não tem mal, mas o mau uso pode trazer uma dissensão no meio da nossa família. E nós vemos que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar então a esse ponto, querendo nos alertar acerca disso, porque às vezes é um prato muito grande, um pecado muito grande, que a gente vê o mal já lá de longe, nós sente o cheiro podre do pecado. Talvez é fácil nós lidarmos e nós rejeitarmos. Mas agora a questão maior é, e quando o negócio é bom, não tem mal, é legítimo o seu uso, e nós temos que lidar com isso e trazer sob o nosso domínio. Aí está a grande questão, porque se não há mal, se não é aquela famosa frase, não tem nada a ver, porque nós vivemos os cristãos de hoje em dia por conta da era do conhecimento. Nós vemos que muitas coisas mudaram na questão dos costumes da igreja onde nós vivemos. Nós vemos que um tempo atrás, principalmente na Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, há muito tempo atrás, o que se tem a imagem da Assembleia de Deus, que é os crentes as mulheres não podiam raspar o sovaco, as pernas, aquilo e tal, não pode cortar o cabelo, tudo isso. E nós vemos que os tempos mudou, nós estamos na era do conhecimento e muitas coisas mudaram de costumes. Por quê? Porque as pessoas encontraram que em certos costumes não há mal nisso, não há pecado nisso, é algo legítimo, podemos desfrutar e desufruir disso, mas a questão é que alguns se excedem nisso
e também acaba se complicando por causa dessa liberdade e trazendo malefício para o seu lar e sua família. E essa é a questão que nós queremos tratar. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essa expressão do apóstolo Paulo que diz: nem todas as coisas me convêm. Em outras palavras, ele estava dizendo: devo ter um cuidado com as minhas ações, as minhas escolhas, para que não venha prejudicar a mim e as pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, nós podemos em 1 Coríntios também 7, versículo que ele diz esse conselho: eu digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Também, por exemplo, ele cita o mesmo texto em 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pois nem tudo são úteis à nossa vida. Nem todas as coisas me edificam. Nem todas as coisas que são legítimas, mas são dignas para o meu uso e também para o investimento do meu tempo. Mas aquilo que é conveniente para mim e para você, queridos irmãos, que tem um equilíbrio e controle sobre o nosso ser, isso produzirá um bem para nós, um bom funcionamento, um bom andamento. Ele vai promover a unidade, conforme o texto que nós vemos, no Senhor, e também, por consequência disso, na nossa família e no nosso relacionamento, sem qualquer tipo de distração. Nós vemos que esse é o foco que nós devemos estar. Porque, por exemplo, a rede social, ela está dentro daquilo que nós chamamos da indústria do entretenimento. E o que é entretenimento? Distração. Tirar eu e você do foco da essência da vida e nos levar para um outro mundo que não é o nosso mundo. Por exemplo, quando uma pessoa ela investe totalmente seu tempo, ela gasta seu tempo em redes sociais, por exemplo, aí as coisas começam a afetar. Por exemplo, traz perda de tempo, interrompe a comunicação verbal. Eu já presenciei isso aí, porque eu estou dentro desse contexto também. Eu já presenciei isso até mesmo dentro do meu lar. Às vezes, quando chegava do serviço, trabalha aqui, nós sabemos que o desafio se torna muito maior para nós, porque o nosso tempo aqui é contado, é escasso, devido à grande jornada de trabalho que nós temos. Às vezes chegava do serviço e tal, estou lá e pegava lá, tinha excluído já o Facebook do meu celular. Aí chegava, pegava da minha esposa, ela ficava lendo e ela começava a querer conversar comigo. E daí eu falava assim, eu até me lembro: amor, pode falar que eu estou escutando. Ela: você não está me escutando direito. Não, eu estou aqui, mas eu estou te escutando. E são situações como essa que acontecem no nosso dia a dia. Isso é comum. Às vezes você quer conversar e dialogar com seu filho, mas o seu filho às vezes está numa rede social e fala: mãe, peraí que eu estou dando umas curtidas aqui, estou compartilhando algo aqui. E isso traz o que? Interrompe a comunicação verbal. E nós vemos que isso, em primeiro lugar, pensa você quando você está distraído nesta vida. Aquilo que eu falei, quando você perde o entendimento que você não é desse mundo, você começa a se distrair com todas as coisas desse mundo. A primeira coisa que você interrompe na sua vida é a sua comunicação verbal, sabe com quem? Com Deus. A sua vida de oração começa a ficar escassa. Agora eu pergunto para você: que cristianismo subsiste mediante a vida de um cristão quando não há uma comunicação com o seu Criador? Eu lembro-me que uma vez, estudando a respeito acerca do assunto da oração, eu li um trecho de um livro a qual eu estava estudando, falava de uma declaração de John Bunyan. Você conhece John Bunyan, aquele que escreveu o livro Os Peregrinos, é um livro bem conhecido. Ele disse assim: jamais serás um cristão autêntico se não fores uma pessoa de oração. E a oração, o que é? A sua comunicação verbal com o seu Criador. É onde você se relaciona com Deus e firma esse relacionamento, se torna vivo e ativo, presente na sua vida mediante a oração. O seu relacionamento com Deus ele só se torna real quando há comunicação verbal. Mas quando você está distraído com as coisas do mundo, o que começa a acontecer? Você começa a não compreender mais as coisas espirituais. Aí você começa a colocar defeito em tudo, na igreja, na sua família, na sua casa. Ah, meu filho é isso, minha filha é aquilo, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo. Porque distração, o seu foco mudou. Ao invés de você enxergar a sua família como bênção de Deus, você começa a enxergar a sua família como algo maligno que
está vindo para destruir e tirar a tua paz. Então você já começa a murmurar. Então a mesma coisa acontece quando é interrompida a comunicação verbal dentro do lar por conta das redes sociais. Quando você começa a gastar a maior parte do seu investimento, do seu tempo nessas redes, e quando você vê, já não tem mais comunicação dentro do lar. Você já não consegue mais compreender a sua esposa. E a esposa não começa mais a não compreender o esposo. Os pais não começam mais a não compreender os filhos. Nem os filhos começam a compreender a realidade dos pais. Os pais são muito velhos, eles estão na era da pedra, eles estão na era de navegar na internet. Esse é o meu mundo, e assim por diante vai. Então nós vemos que esse é um grande desafio nosso, porque são coisas que são legítimas em si mesma. Não há mal nisso. Mas a questão é como nós estamos lidando com essas coisas que estão ao nosso poder. Então Paulo estava dizendo isso, que nem todas as coisas me convêm. Entra a área do equilíbrio, entra a área de nós trazermos ao nosso domínio e sabemos que aquilo que está nos prejudicando, fazendo mal, nós temos como inúteis, que não são úteis, que não são dignas de louvor para o nosso lar, que não vai trazer edificação nem para mim mesmo, nem para aqueles que estão à minha volta. Então esse é o grande cuidado que eu e você, nós precisamos ter diante desse grande desafio. E eu estava falando com uma amiga esses dias, que quando eu era mais novo, o que estava no auge de quando eu era mais jovem, solteiro, era o tal do MSN. Isso aí era o tal do auge. Só que, como nós não tínhamos esses smartphones hoje, que nós temos, era celularzinho comum, então não tinha como acessar. Então eu trabalhava, o meu dia que eu trabalhava era em prol de eu chegar em casa para poder acessar o meu MSN. Para conversar com as menininhas, toma cuidado aí jovens, os solteiros, e as menininhas para conversar com os menininhos, cuidado, tudo tem seu tempo. E eu via que por conta disso eu entrei até algumas confusões. Aquela uma, pastor, foi justamente por esses caminhos aí. Eu trabalhava em prol do MSN. Porque a minha energia era gasta no meu serviço para mim chegar em casa, abrir o meu portal do MSN, conversar com todos os meus amigos, tanto do Japão como do Brasil. E assim eu me enterrava, gastava todo o meu tempo. Quando eu via, já está na hora de dormir, vamos dormir, trabalhar no outro dia, e chegar em casa de novo e entrar nessas redes sociais. E na minha era isso. Mas agora na era dos jovens de hoje, já não é mais o MSN. Dos jovens hoje, sabe qual que é que está em alta? É o tal do Line. Aqueles bichinhos gordinhos e tal, um monte de bichinho, aquelas caretas, aquelas coisas feias. Mas é o que está em alta hoje no meio dos nossos jovens. Alguns pais possam ter conhecimento, mas às vezes eles passam a maior parte do tempo online do que até mesmo no Facebook, se comunicando ali através dos diálogos, dos bate-papos, dos grupos que eles formam dentro dessa rede. E ali eles começam a se relacionar e trocar os seus e-mails. E no meio de tudo isso aí, por exemplo, nós participamos de um caso de uma jovem que até mesmo ela se envolveu nesses relacionamentos justamente pelo line, com um rapaz aí, começou a trocar medos, ali ela não tem idade, ela é nova ainda, mas entrou por esse caminho. Então nós vemos que todas essas coisas acontecem dentro desses mundos, as quais nós não sabemos. E às vezes para um jovem tem mais coragem de demonstrar o que pensa nessas redes do que pessoalmente. Porque hoje até mesmo os relacionamentos pessoais têm sofrido por conta das redes sociais. Porque às vezes muitos casais não conseguem nem mesmo se relacionar dentro de casa, porque não conseguem se comunicar verbalmente, então vai tudo pelo medo. Às vezes é pelo line, às vezes é pelo Facebook e assim por diante. Só consegue se abrir mediante, conforme um escrito, mas não consegue mais encarar frente a frente, olhar um no olho do outro, dizer o que sente, o que pensa, no que precisamos melhorar, no que precisamos desenvolver no nosso relacionamento, para que se possa tornar algo mais forte, mais vivo, dentro do nosso convívio, do nosso lar no dia a dia. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo traz esse argumento, que até mesmo em caso de questões moralmente diferentes, as quais poderiam ser reputadas legítimas, isto não é contraditório com um conceito moral. Até mesmo nesses casos, nem todas as coisas podem ser praticadas de qualquer modo, visto que nem tudo contribui para o bem-estar espiritual dos crentes, nem para o próprio indivíduo, e nem para a sua família, e nem a comunidade cristã. Pois quando a nossa liberdade exerce mau efeito sobre os nossos semelhantes,
é que já entramos no terreno das coisas que não são moralmente indiferentes, ainda que aquilo que é praticado não é mal por si mesmo. Então aqui que entra a questão da liberdade cristã. Quando a nossa liberdade cristã que temos de usufruir, desfrutar das coisas que o mundo nos oferece, que em si são legítimas, ela interferiu e os seus efeitos forem maus nos nossos relacionamentos com o próximo, querido, é momento de entrarmos em alerta. A partir do momento que a rede social se tornar o seu inimigo, começar a prover discordância no lar, rompimento da comunicação verbal, é momento de você entrar em estado de alerta. Por quê? Porque quando a sua liberdade começar a prejudicar o seu próximo, o seu semelhante, aí já não se torna algo mais legítimo, já vai se tornar algo que vai trazer coisas maléficas no teu relacionamento, no seu convívio, do seu lar. Então nós vemos que esse é o grande desafio, queridos, é aquilo que eu disse sempre para os irmãos. Você não vê mal, é gostoso curtir, é gostoso compartilhar, mas é difícil você se controlar. Depois eu vou estar entrando nesse assunto. 2, ele traz outra expressão: todas as coisas me são lícitas, isto é, estão em meu poder de serem praticadas, mas tem um porém, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Assim sendo, todas as coisas podem ser praticadas dentro dos seus limites, dentro do nosso padrão de autoridade, que é a palavra de Deus que nos orienta. Porém, quando qualquer ação começa a fazer exigências autoritárias, procurando dominar-me, então tal ação não é mais moralmente diferente. Porque como meu Senhor reconheço unicamente a Jesus Cristo, somente Ele tem o domínio do meu ser, não posso me tornar então escravo de qualquer outro princípio. Então aqui está a questão. A partir do momento, jovem, que o lar começar a ditar as regras para você, tipo, me olhe, me acesse, naquele momento que você está acostumado a ter um momento de oração, e você começa a trocar todos os valores por conta dessas redes, porque há certos assuntos entre a comunidade dos jovens, é empolgante, pastor. Às vezes você está naquele grupinho, aí vocês lançam ali um assunto, e se torna empolgante, ser empolgante para um jovem. Ou às vezes quando o jovem está se comunicando com aquele jovem que ele gosta, é a coisa mais empolgante que existe no mundo. Antes de dormir, aí manda até aquelas carinhas com um beijinho, um coraçãozinho. O homem vira até um pouco cedo nesse momento, o jovem homem. Ele manda lá, mime com Deus. Já fui jovem, já sei que funciona desse jeito esse mundo. Algumas coisas começam a se tornar empolgantes. E assim também nas redes sociais. Como é empolgante ver a vida dos outros. Isso é algo interessante, queridos. Eu não vou mentir para vocês. Como é gostoso você ficar lá com o dedinho polegado assim, ó, no iPhone. Meu, não para, você não tem limite, não cansa o dedo. Aí você fica olhando tudo que o povo está postando, tem coisas boas, tem coisa ruim, tem coisas que você critica, tem coisas que você glorifica a Deus. E assim por diante, é algo empolgante. E aí que está o grande perigo, porque não tem mal nisso, é empolgante, desperta interesse, e quando você vê, você já está trocando os valores. Aquele momento que você poderia gastar, investir o seu tempo no seu relacionamento com Deus, sacerdote dessa casa, desse lar, homem, a qual o Senhor te constituiu como provedor das bênçãos espirituais dentro do seu lar, para cuidar e zelar das condições emocionais e sentimentais da sua família, esposa e seus filhos. Como vai haver a abundância, a bênção de Deus, se o sacerdote da casa às vezes está envolvido com essas redes, que ele não se compromete mais com a oração, já não se compromete mais em desenvolver o seu relacionamento com a palavra de Deus? Então como haverá conceito de Deus dentro desse lar se não há um relacionamento íntimo com o seu Criador? Então aqui há a grande questão e o grande desafio para os nossos lares, as nossas famílias e as nossas casas nos dias de hoje. É justamente por conta dessa liberdade que temos, que é empolgante, que é gostoso, que desperta interesse, mas que se nós não trazemos ao nosso domínio,
Porque aqui o apóstolo Paulo fala, é sim ilícito, mas não me deixarei dominar, não serei escravo. A pior coisa é quando essas coisas começam a ditar regra para nós. Eu estava conversando com um amigo esses dias, que ele fuma, ele estava querendo parar, eu até disse para ele, eu falei, a coisa mais terrível do ser humano é quando ele acha que ele é livre, mas ele é escravo. É quando o cigarro olha para você, eu disse para ele, e fala assim, me fume. Não me fume mais um de mim. Acabe com essa cartela. Eu fui brincando com ele, ele foi rir. Eu falei assim, a pior coisa é quando você está nessa situação. Eu falei assim, sabe por quê? Porque Deus, Ele não nos criou com esse princípio, eu disse para ele. Eu falei, Deus nos criou com o princípio de nós dominarmos aquilo que está na nossa volta. Porque quando Ele colocou o homem, o primeiro homem, a primeira mulher naquele jardim, é para que ele viesse dominar. Ser dominador das coisas que estavam em sua volta. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele pensa que está desfrutando de uma falsa liberdade e se torna escravo dela. E ela começa então a ditar as regras para as suas atitudes, para as suas escolhas, para o seu comportamento, para o seu convívio, para os seus relacionamentos. E ele começa então a se tornar escravo. Me acesse, me olhe. Ou não é tempo de você ficar com a sua família aí agora não. É tempo de você começar a olhar as famílias dos outros. E assim por diante. Queridos, nós não podemos jamais deixar que nós venhamos exceder os nossos próprios limites. E a coisa que nós mais vivemos e compreendemos e vemos e assistimos no século 21, que é o século que nós vemos hoje, é simplesmente nós vemos no meio de uma sociedade sem controle, sem limites. Não há mais limites para os jovens. Pode usar todas as drogas que quiserem. Você vê que é essa sociedade que nós vivemos aí fora. Não há limites para os jovens. Ele não respeita mais pai, não respeita mais mãe. O jovem levanta, dá na cara do pai. Essas são as famílias que nós vemos que estão no dia de hoje. O esposo já não respeita mais a esposa não respeita mais a autoridade do esposo dentro do lar. São insubmissas. Essa é a sociedade que nós vivemos, a sociedade sem limites. A sociedade que perdeu o controle, estão desenfreados, caminhando para a ruína. Infelizmente, muitos lares cristãos, muitas famílias cristãs estão entrando nesse bonde, caminhando para a destruição, sem freio, sem limites, sem controles, sem a observância de princípios e conselhos de Deus no convívio diário do lar e da família. Queridos, nós não podemos jamais desprezar os conselhos de Deus, os princípios de Deus, o nosso convívio familiar, nossos relacionamentos familiares e também na comunidade cristã. Nós vemos que hoje até mesmo muitas pessoas têm dificuldade em estender as mãos uns para os outros, porque a vida gira em torno de si mesmo. Às vezes tem certos irmãos, amigos que compartilham momentos. Eu me lembro, eu falo isso como causa própria, nesse dia eu fui orar. Tinha um jovem, um amigo muito próximo meu, que estava compartilhando um momento comigo. Ele disse assim, ele falou assim, Jonathan, pai, está difícil, hein? Eu acabei de ter filho, as coisas estão apertadas. Essa semana passei uma apuro que eu não tinha nem dinheiro para colocar gasolina na minha motinha para poder trabalhar. Porque o ganha-pão dele é o serviço. Só que o veículo que leva ele para o serviço era a sua moto. Mas a sua moto estava sem gasolina e ele estava sem dinheiro. Ele estava compartilhando esse momento comigo. Eu nem me apercebi. Aí eu peguei e falei, rapaz, é difícil, né? Eu falei, mas Deus vai prover, vamos estar orando. Mas eu pergunto para vocês, será que era de oração que estavam precisando? Estava precisando de gasolina nesse momento para colocar na moto dele para ele poder trabalhar, ganhar um ponto de cada dia. Mas uma vez ele tão indiferente que quando eu cheguei em casa, eu fui orar e falei, nossa. E às vezes nós nos encontramos assim, queridos. Os nossos relacionamentos, tanto dentro de casa, está tão frio. Nós estamos tão envolvidos no mundo virtual e nosso relacionamento acaba se tornando tão frio que nós estamos indiferentes contra aquilo que o outro pensa, contra aquilo que o outro está passando, contra aquele desafio que o teu filho está enfrentando, talvez na escola, e você nem tem o conhecimento, às vezes, das coisas, das situações que ele passa na sua escola, porque já não há mais aquela pergunta quando o teu filho chega, ei, filhão. Aí o pai vai lá dar um abraço no filho, dá um beijo no filho, fala, e como foi seu dia hoje? Às vezes não existe mais isso dentro do lar, por quê? Porque
a maior parte do tempo que é investido são em redes sociais, no mundo virtual. Às vezes o paizão está lá, não é nem rede social, ou se for, está vendo lá reportagens acerca do futebol. Quem foi vendido para Quiti, estava conversando com uma família esses dias, pastor Jair, estava enfrentando esse problema, estavam em conflitos, né? Eu estava sentado à mesa com eles conversando com o serviço, são cristãos, eles estão servindo a Deus conosco na igreja. Eles falaram que estavam passando por algum problema e a esposa não estava aguentando mais esposa porque ele já não ajudava mais ela nas tarefas de casa, visto que os dois trabalham e a carga horária dos dois é excessiva. E não estava tendo a correspondência do companheiro lá, o sacerdote. Porque a única coisa que o sacerdote da casa sabia fazer, sabe o que é? Nos sábados, quando ia no momento da limpeza, o solde da casa, aquela coisa toda, correria, fazer compra, sabe o que o sacerdote fazia? Assentava o seu traseiro na poltrona, no seu trono, na frente do seu computador, e começava a olhar as notícias do futebol. Eu falei assim: eu estou fascinado com o futebol. Eu tenho que saber quem que foi vendido, quem que foi comprado, quem que está no top ali da lista. Sou fanático por isso. Eu só olhei para ele, eu também falei: cuidado para esse fanatismo, não destruir o teu lar. Porque olha a situação da tua esposa, o sentimento. Você já parou para ver o sentimento que ela está sentindo? Ela está clamando a tua ajuda e você está indiferente à sua esposa. Aí eu contei para ele uma velha história que eu ouvi de um pastor, que ele diz sobre as fases de um casal. Quando está namorando, vai passar por uma poça, e é bem assim, até eu já vivi isso. Você já ouviu isso, né? Está passando a poça, ele pega a namorada no colo, dá aquele belo pulo lá, aposta que ele é o herói dela. Aí quando está no noivado, ó, cuidado com a poça aí. Quando casou, vamos logo, até dar um empurrãozinho assim para pular. Por causa da liberdade que desfrutam, da intimidade que eles têm no lar. Você já percebeu isso, queridos? Às vezes nós não conseguimos ser bons com os nossos da nossa casa, respeitar, tratar com bons modos, por causa da liberdade que temos, da intimidade que temos com o nosso cônjuge. Aí gritamos, falando alto. Agora quando chega a igreja, todo mundo é crente. Quantos de nós não passa isso? Eu passo em frente a esses desafios, queridos. Mas a todo momento nós temos que estar analisando como está sendo a nossa atitude para nós melhorarmos, mudarmos de postura, mudarmos. Já estou saindo fora do assunto, mas eu provo a Deus que esteja falando no teu coração. Talvez a mulher está falando, deve estar aqui com o esposo, está vendo, valentão? Não é crente, está vendo o pastor Jair de Deus. Agora aqui em casa tu é valente. Parece os valentes de Davi. É até bíblico aí. Mas em outro sentido. Valente para lutar e trazer destruição do lar. Mas vamos lá. Pois bem, então nós vemos que o apóstolo Paulo ele se identifica nesse versículo. Ele até mesmo menciona dizendo eu. E ele diz que é como se ele tivesse declarado: contra mim tem limitações em minha liberdade cristã. Eu queria que você saísse aqui de dentro dessa noite com esse pensamento. Eu tenho limitações na liberdade que eu tenho de fazer coisas que me são lícitas, mas que eu tenho que ter o domínio delas sobre a minha vida. E quando entra na questão do autocontrole, queridos, é onde muitos cristãos têm se perdido. Nós vemos na Bíblia Sagrada onde muitos homens conseguiram dominar o seu ser em muitas áreas de sua vida. Por exemplo, José, eu gostaria só de tocar nesse assunto, Deus o sabe. José, nós vemos que ele foi um homem que ele soube respeitar os seus limites de si mesmo. Nós vemos que ele tinha as suas limitações. Nós vemos que quando ele se deparou de um grande desafio, a tentação. Só que aí já estou fugindo um pouco, mas eu queria entrar com você, mas eu tenho que falar isso aqui. Já está entrando na área de coisas que são maléficas em si. Porque ele era jovem, mas quando ele se deparou diante da Potífera, aquela mulherzona toda. Eu falei isso aqui com os adolescentes, eu me lembro até hoje, quando eu vim dar aula para os adolescentes muito tempo atrás. Aí ele está lá diante daquela grande tentação. Só que ele fugiu. E eu gostei da declaração que ele falou assim: olha, saiba uma coisa, mulher, de tudo aquilo que tem na sua casa, o teu Senhor não sabe que está em minhas mãos sobre o meu domínio, porque a tudo Ele me concedeu, mas Ele me vetou somente uma coisa: a ti. Limites
raio de ação. José, ele sabia que, ele falou assim, ó, até aqui eu posso vir, mas em você não posso tocar, limites. Quantos casais estão sofrendo no seu relacionamento? E às vezes quantos homens estão infringindo os limites do seu relacionamento conjugal? Não sabem, porém, que as suas esposas são as mulheres a qual Deus te concedeu para ser a tua mulher legítima. Ela é a quem Deus te deu para você usufruir dessa liberdade cristã, para amar e se relacionar-se com ela. Mas às vezes existem alguns homens buscando relacionamentos fora do seu relacionamento, estão infringindo limites, desejando mulheres que não são as suas. Às vezes até mesmo navegando em redes sociais, se deparando com imagens ilícitas, que já não entram na área das coisas lícitas. Estão olhando mulheres, se relacionando com homens que não têm aliança, para não falar que é pornografia. Estão desejando essas mulheres, infringindo os limites do seu relacionamento. Homem, tome cuidado, porque na nossa natureza de homem que somos, nós enfrentaremos esse desafio de queremos desejar mulheres que não são as nossas. Mas é onde entra o autocontrole, e isso é dado pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Se isso tão somente nossas vidas estiverem fortalecidas pelo nosso Criador. Homem, tome cuidado. Eu já vou voltar para o assunto, mas Deus coloca no meu coração para falar isso. Tome cuidado nas redes sociais. Tome cuidado nos sites da vida, para que você não venha comprometer o teu relacionamento conjugal, para que não venha despertar mais interesse por aqueles que estão lá, porque é aqueles que estão dentro da tua casa, aquela mulher que te ama, que cuida de você. Homem, tome muito cuidado. Vamos voltar para o assunto. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava tratando acerca dessa liberdade, e esse é o grande desafio que eu e você temos que enfrentar nos nossos dias. Porque rede social, sim, tem os seus contras, mas tem os seus a favores. Por exemplo, foi citado aqui que a rede social pode ser um grande promotor de ideias. Querido, se você quer colocar uma ideia, se você quer divulgar algo com intensidade, coloque na rede social. Eu conheço um irmão lá da nossa igreja mesmo, ele coloca os seus anúncios, ele comprou um caminhãozinho e coloca os seus anúncios na rede social. É impressionante. Ele tem serviço todo final de semana. É os seus aerobites que ele faz no final de semana. Ele trabalha durante a semana, mas sábado e domingo ele tem as suas mudanças, ele tem carregar lixo, etc. Ele faz um bom serviço com o seu caminhãozinho. Ele divulga na rede social. Algo benéfico. Quantos irmãos que às vezes a esposa não está trabalhando por conta de estar cuidando dos seus filhos, mas de repente ela abre uma lojinha virtual. E na rede social ela começa a promover ali as suas vendas. É bênção, não é, para um lar? Aí a mãe está ganhando o seu ganha-pão, o seu sustento, está servindo de benefício para o seu lar, e lá ela vai, coloca os seus produtos e vende uma bênção no final do mês, a mesa está farta, os filhos estão bem vestidos, bênçãos. Então tem os seus prós e os seus contras, mas a questão é como nós estamos lidando com essa liberdade que temos. Eu gostaria que você refletisse muito bem, queridos, como você está lidando com a liberdade que você tem de acessar a rede social. Só que a Bíblia nos ensina um outro princípio, porque existe aqueles que conseguem ter o autocontrole, mas existe aqueles que também não adianta você entrar. Não adianta você entrar que você vai estar mal, você não consegue controlar-se a si mesmo. Pastor, então não tem Espírito Santo? Tem. Então não vive uma vida de oração? Vive. Mas a Bíblia nos mostra o princípio que o próprio Cristo nos ensinou, conhecendo a nossa própria natureza, que existem certas áreas da nossa vida que não adianta nós queremos lutarmos, que jamais conseguiríamos colocar sob o nosso domínio. Quando ele ensina, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor que você entre vesgo e zaroe no céu, do que você entrar com os seus dois olhos se perderem. Foi um princípio que o próprio Cristo nos ensinou. Já entra num outro princípio. Se você não consegue ter o domínio da liberdade que tem, é melhor que você se abstenha dela, do
que você ter ela na sua mão e ser dominado por ela. É uma questão que eu e você temos que ter conhecimento de nós mesmos, queridos. Você conhece você mesmo mais do que eu conheço você, principalmente porque eu vim de longe. Conheço alguns irmãos e só alguns sou ligado mais íntimo. Mas você conhece você mesmo. Você sabe se você consegue entrar numa rede social e dominar-se, ter o controle dela ou não. Agora eu quero te dar um conselho. Se você não consegue, siga o conselho de Jesus. É melhor você entrar no céu sem um Facebook, sem um Instagram, sem qualquer rede social, do que ficar com todas elas e perder, em primeiro lugar, a sua vida, perder a sua família e viver uma destruição contínua, e viver o sofrimento, a amargura, com o coração amargurado e insatisfeito da vida. Queridos, existe coisa que é melhor nós nos abandonarmos do que nós queremos abraçarmos. Eu quero contar o meu próprio testemunho aqui, porque eu lembro-me, só para vocês terem uma noção, eu lembro o primeiro dia quando eu coloquei no meu iPhone, abaixei lá o aplicativo do Facebook. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler a Bíblia. Tanto é que eu levo no meu serviço, e ali eu chego às vezes meia hora antes de começar o meu expediente. Aí eu vou e começo a ler a Bíblia. Aí no piquei das 10 eu li a Bíblia. No piquei das 3 eu li a Bíblia. No almoço eu almoçava rápido para mim sobrar o tempo para mim ler a Bíblia. Aí quando eu baixei o aplicativo do Facebook, só para vocês entenderem como funciona esse mundo. Vocês sabem mais do que eu, mas só quero relembrar vocês para ficar quentinho aí na sua mente para você se lembrar desse dia. Aí eu comecei a dividir. Até então eu estava no autocontrole, né? Entrava lá, meia hora antes, então era 15 minutos para o Facebook, 15 minutos para a Bíblia. Fiquei das 10 Facebook, fiquei das 3 Bíblia. Almoço, rangu. Meia. Aí no outro dia, foi passando-se os meses, 20 minutos para o Facebook, 10 minutos para a Bíblia. Eu comecei a entrar nesse ciclo vicioso. Quando fui ver, a minha leitura anual ficou lá atrás. Aí já estava quase 100% Facebook. Aí eu já estava quase me tornando um cristão que só lia a Bíblia na igreja quando o pastor abria a leitura oficial e eu lia junto com ele. Daqui a pouco eu fui entrando nesse ciclo vicioso. Aí começou a minha queda espiritual. Eu já comecei a sentir que a minha vida espiritual já não estava mais a mesma. A minha sensibilidade quanto às coisas espirituais, a minha sensibilidade quanto a ouvir a voz do Espírito Santo já não era mais a mesma. Daqui a pouco, quando eu ia orar, eu já orava rápido para poder deitar e ver as últimas postagens do dia. Quando eu acordava, desligava o despertador, tomando um café, acessando a página. Daqui a pouco comecei a olhar para mim mesmo e comecei a falar: Deus, eu não posso estar dessa maneira. Falei assim, não é esse caminho. Aí o pastor me convidava para pregar. Nunca chorava tanto, mas consegui uma mensagem de Deus, porque o meu ouvido já estava mais sensível com a voz do Espírito Santo. Eu tinha que me dobrar, eu tinha que me esforçar muito para poder receber uma palavra de Deus. E mesmo quando eu ia pregar, a minha consciência fritava dentro de mim, porque eu sabia que eu não estava sendo aquilo que eu precisava ser. Porque cada um se conhece a si mesmo. Porque chega um momento na nossa vida que nós temos que tirar a máscara que temos em nossos rostos. De cristão que aparentamos ser e não somos. De famílias bem ajustadas que tentamos aparentar estar e não estar. Porque a vida espiritual não está bem. Porque foi rompida com os entretenimentos e as distrações deste mundo. Principalmente aquilo que nós chamamos de redes sociais. Aí quando eu fui ver, você se torna mais agressivo. Porque esse é o meu gênero personalidade. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Não sei se a minha esposa consegue perceber isso em mim. Eu até brinco sempre quando às vezes eu prego, falo sobre alguma coisa do casal, até brinco, eu falo que quando eu oro mais, mas quanto mais eu oro, pastor, mais eu amo minha esposa, mais eu consigo tratá-la bem, mais eu consigo me controlar em algumas situações que acontecem, no meio de eu me desesperar ou me controlar.
E esse é o meu termômetro, às vezes, de ver como está a minha busca por Deus. Aí vocês podem pensar, mas então você não ama a sua esposa, porque para amar ela depende da oração. Mas não é, queridos, é porque quanto mais você está próximo do seu Criador, mais você consegue amar o teu próximo. Porque esse é um princípio de Deus. Eis que eu te deixo 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o próximo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se desrespeitar o primeiro, não cumpre o segundo. Então, quanto mais próximo você estiver do seu Criador, mais tempo você investir no seu relacionamento com Deus, mais você vai amar a tua esposa, mais você vai amar a sua família, mais você vai honrar a sua família, mais você vai ter equilíbrio de si mesmo. Aí estava eu nessa vida, eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso sair disso. Eu comecei a acordei. Eu dou graças pelo Espírito Santo que nos convence em todo momento das nossas condições. Que o Espírito Santo possa te incomodar se você está nessa condição. Possa te renovar essa noite, dar forças para vencer os seus limites.